Shalom Adonai, graça e paz. O improvável, é o tema da nossa breve reflexão dessa tarde no Mais da Palavra de Deus. Gostaria de ler uma passagem bíblica antes de fazermos algumas observações. Está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo de número 14. Diz assim na minha versão. O título do texto é As bênçãos de Deus em Cristo, autor da nossa redenção. Versículo 3, Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 6. Para louvor da glória de sua graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Versículo 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Versículo de número 11. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Versículo 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Vou repetir. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes, observe bem, selados com o Santo Espírito da promessa. Versículo 14 e último. O qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aleluia! Está aqui o texto bíblico que nós acabamos de fundamentar esse nosso questionamento. Um improvável? Amados, eu vou ler para vocês aqui a definição de improvável no dicionário. Adjetivo: que tende e não acontecer, que tende a não acontecer, melhor dizendo, que pode não ocorrer, incerto, que não se consegue provar, impossível ou inacreditável. A etimologia é da origem improvável, do latim improbabilis. Improvável, que pode não ocorrer. É difícil a gente ficar ouvindo mensagens de pregadores tão gabaritados, né? Um gabarito muito alto na palavra, na aparição, na mídia, falar que se sente um improvável. Amados, a minha repulsa e a minha indignação, eu sei que muitas vezes a palavra é usada de forma incorreta. Coitado, o esquecido, o último da fileira, aquele João Ninguém, aquele que não tinha aparência, passou a ter, aquele que ninguém se lembrava. Eu vou contar para os irmãos aqui algumas historinhas rápidas para a gente poder encerrar a nossa fala, baseando aqui em textos bíblicos. O pai de Abraão saiu de Ur dos Caldeus, Terá, pai de Abraão. No caso era Abrão ainda, né? Até que no capítulo 11 conta essa história.
Mas no capítulo 12, Deus mandou Abraão sair da sua terra, da sua parentela, para ir para um caminho, para um lugar que ele ia mostrar. Eu quero começar dizendo e afirmando aqui com toda a veemência que nenhum filho de Deus, nenhum ser humano, nenhuma pessoa que está aqui nessa terra é improvável. Ela tem um talento, ela tem um dom, ela tem uma serventia, ela tem um propósito, ela tem um objetivo aqui na terra. Deus colocou. Efésios fecha isso claramente, muito bem firme, muito bem explícito, muito bem esclarecido. Nós fomos predestinados, nós fomos escolhidos antes da fundação do tempo. Deus nos conhecia, Deus nos escolheu, Deus não se equivoca, Deus não se engana, Deus não chama ninguém porque não tinha ninguém para se apresentar, porque estava lá no mato. Davi, quando Samuel foi lá, Deus mandou Samuel ir lá na casa do pai de Davi, Jessé, para fazer a unção do escolhido rei de Israel. Não que o povo escolheu, que foi Saul, mas o que Deus escolheu. E Deus deu uma ordem veemente para o profeta Samuel, para que ele não olhasse para a aparência, porque o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Eu não me considero improvável e você não deve se considerar improvável. Aquele que te chamar de improvável está enredando em grande erro, está engodado, está sem base bíblica, sem afirmativa, sem autoridade de dizer que você é improvável. Você é provável. Deus te conhece, Deus sabe quem é você. Você pode ser o mais simples nessa terra, você pode ser o mais humilde nessa terra, mas você tem um propósito e as pessoas não podem te alcunhar de improvável. Davi não estava na lista, lá em 1 Samuel 16, não estava na lista dos filhos de Jessé na mesa para receber a visita do profeta Samuel, e ele estava lá no mato trabalhando. Deus não chama pessoas à toa, pessoas que não estão trabalhando, pessoas que estão na vida mansa, na vida sem propósito. Deus chama pessoas que estão ocupadas. Foi assim com Davi, foi assim com o Eliseu e muitas pessoas. Deus não chama gente desocupada. Nós somos prováveis. Eu tenho valor, Deus morreu por todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele chega a dizer que ele não quer que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E a carta de Efésios, a rainha das epístolas do apóstolo Paulo, nos diz que, versículo 12, Efésios 1:12, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Deus nos escolheu, Deus nos fez potenciais, Deus derramou abundantemente em nós, em mim e em você, aquilo que Ele é, aquilo que Ele tem de autoridade e poder, como está lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 1:26. E Deus formou o homem à sua imagem e semelhança. Como é que eu carrego essa frase na minha vida, na minha pregação, que eu sou improvável? Jamais vocês vão ouvir da minha boca que eu sou improvável, que você é improvável, porque você é a menina dos olhos de Deus, você é escolhido por Deus, você tem valor, ninguém pode te desmerecer, ninguém pode alcunhar você de incompetente, de fraco. Se você toca, se você canta, se você prega, se você ministra, se você evangeliza, se você escreve livro, se você ora bem, se você faz vigília, se você toca tamborim, se você dança, se você faz poesia, você carrega dentro de você o DNA de Deus. O cordão umbilical do céu está ligado da eternidade com a gente aqui na terra. Nunca foi cortado. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. E Ele nunca se equivoca, nunca chamaria você de improvável, nunca chamaria você de coitado, de você, você entrou de na rabeira. Não, nós entramos como gentios porque houve uma recusa do povo de Israel de atender o clamor de Deus. Israel, sim, é o povo escolhido de Deus, mas nós fomos enxertados na videira verdadeira. Nós somos hoje, corre na minha veia, na sua veia, o sangue que corre, o sangue de Jesus, o sangue que corre na veia dos judeus. Eles terão um julgamento diferente do nosso. Há o tempo da igreja e o tempo dos judeus. Isso é inquestionável, isso é biblicamente defensável. Mas que você e eu somos improváveis, isso não
faz parte do meu conhecimento como pastor, como teólogo, não faz parte da minha vida, da minha boca. Você nunca vai ouvir isso, nem da minha família, porque você é provável. Você não foi esquecido, você não foi fabricado para você caber. Ah, porque o profeta não quis, então Deus colocou o improvável. Ah, porque a profetisa não quis, Deus colocou uma improvável. Estava lá, não sei onde, pecando ali. Não, gente. Pelo amor de Deus. Me ajuda. Me ajuda a compreender esse negócio de que Deus usa os improváveis. Deus usa os escolhidos. Sabe por quê? Porque Deus sabe quem você é. Ele não fala que te escolheu antes da fundação? Ele não fala que você é predestinado? O que quer dizer predestinado? Ele te destinou antes. Por que ele fez isso? Porque ele sabe quem é você antes, durante e depois. Ele sabe quem vai ser salvo, quem não sabe, quem não vai ser salvo. Mas foi ele que mandou para o inferno? Não. A graça se manifestou salvadora a todos os homens, é o que diz a palavra. Ele é o autor e salvador do mundo. A única coisa que te faz não ir para o céu é não aceitar Jesus. Não é conhecer a teologia, não é pregar bonito, não é orar bonito, é você recebê-lo no coração como Senhor e Salvador e saber que você é potencial, um candidato potencial. Eu não sei quem vai para o céu. Por isso que nós temos que pregar o evangelho a toda criatura, porque a pessoa vai ascender nela. Quando você prega a palavra, a pessoa recebe aquilo, cai no coração e ela sai a senha dela. Ela é uma salva. Ele é salvo, ela é uma salva. Por quê? Porque ela vai dar ouvidos à voz da profecia. Por quê? Porque Deus sabe quem vai e quem não vai. Na onisciência dele, ele escolheu. Deus predestinou você todos para a vida, mas nem todos vão receber esse presente. Aí não tem nada a ver com Deus, nada a ver com a pregação, nada a ver com a palavra, nada a ver com a gente. Tem a ver com a decisão pessoal de cada um nessa terra. Cada um dará conta de si mesmo. Ele nos abençoou com toda sorte de bênção. Aqui fala aqui, versículo 11 de Efésios 1. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança. Fomos feitos herança. Herança improvável. Herança que não tem como provar. Como diz aqui no significado da palavra improvável, que tem de não acontecer, que pode não acontecer, não ocorrer. Aquilo que Deus faz comigo, com você, Deus te destinou, Deus te escolheu, te marcou, e você não vai para o céu. Quem é maior do que a palavra de Deus? Quem é maior do que o que ele disse? Quem é maior que a Bíblia? Quem é maior do que essa verdade que diz que você foi escolhido? Se você recebê-lo, simplesmente recebê-lo com todo o coração, com alegria, e viver nessa terra aqui, na sua casa, com sua Bíblia, aí na igreja, no culto domingo, e você seguir a palavra, você vai para o céu? Sim, vai para o céu. Não vai para o céu, vai estar no céu. Agora tem gente que tem um chamado diferente, de pregar, de ensinar, de evangelizar. Todos nós temos dons. 12 dons é o que diz a palavra. Nem todos têm os 12, mas você tem pelo menos um. Você pode ser um pastor, um evangelista, um mestre, um apóstolo, alguém que visita os enfermos. Sabe, amados, os dons mais simples da Bíblia são os mais simples, ninguém busca. Só busca o de mestre, o de profeta, o de apóstolo, o de falar em línguas, mas ninguém procura aquele de assistir o pobre, a viúva, de cuidar dos necessitados, de acudir, de socorrer, como está lá em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças ali, né? Os humildes. Só que é cargo, função que dê distinção. Pastor não é título, apóstolo não é título, é função. Hoje as pessoas querem título para impor autoridade. O que você impõe nas pessoas, você não impõe nada. Nós cativamos as pessoas. O líder não impõe nada. Ele cativa pelo seu modo de ser. É pelo exemplo. Seja como Jesus, faça o que ele fez, fale como que ele falava, faça o que ele fazia, ande como ele andava, vista-se como ele se vestia e converse com as pessoas como ele conversava e seja comunicativo como ele era com as pessoas. Ele amava e amava até o fim. Eu não sou improvável, você não é improvável, você é provável.
Abraão saiu da terra dos caldeus com o pai dele morreu no caminho, no final do capítulo 11 de Gênesis, lá no 31. E no 12, Deus chama Abrão, e Abraão aceitou o desafio e saiu sem saber para onde. É assim que somos nós. Deus nos chamou para ir para o céu. Onde que é o céu? Para cima, para baixo, para o lado, para a direita, para baixo? Eu não sei, só sei de uma coisa, onde Deus está é céu. Onde Ele estiver, está bom para mim. Se for aqui na terra, ótimo. Deus não faz nada para destruição. Deus vai destruir o inimigo, vai transformar essa terra aqui e vai jogar o falso profeta, a besta, os mentirosos, o diabo e o inferno no lago de fogo. Vai ser tudo jogado ali dentro. É um lugar que está guardado para esses que não o receberem. Todos aqueles que não deram um sinal positivo ao chamado dele. Ele se manifestou trazendo salvação a todas as criaturas. Antes de ser filho, a pessoa, todos nós somos criaturas. Após aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador. Único. Única ponte, única porta, único caminho, única verdade e única vida. Aí sim você vai para o céu e você deixa de ser criatura para ser um filho de Deus. E muito mais do que filho de Deus, ele fala assim, vocês são hoje meus amigos. Jesus é o nosso irmão mais velho e Deus é o nosso Pai. Ele fala que no céu tem muitas moradas. Se é lá para cima, se é para baixo, eu não faço nenhum questionamento sobre isso, não. Eu quero estar onde ele está. Abraão aceitou o desafio. Abraão era improvável. Jonas era improvável. Davi era improvável, porque estava lá cuidando das ovelhas do pai. Ruivo, de boa aparência, magro, tal. Paulo era improvável, porque perseguia a igreja. Fala lá na carta dele que ele foi escolhido antes de nascer. Como que ele era improvável? Jeremias era um profeta palaciano e disse que não dava conta de falar porque ele é criança. Deus falou assim, eu te conheci quando você era criança, lá no ventre da sua mãe. Eu te escolhi, eu te separei para ser profeta das nações. Profeta palaciano, que era difícil, era falar duramente com os reis, gente. É improvável uma pessoa desse jeito? Jonas, por mais que ele foi teimoso, cabeça dura, foi lá, era para o sul, foi para o norte, era para Tarso, foi para outro lugar, uma confusão geral, caiu no mar, jogado no mar, foi salvo porque pediu desculpa a Deus, perdão. Deus sempre aceita as nossas desculpas, as nossas confissões, a nossa confissão, o nosso pedido de perdão. Deus nunca rejeita a oração. Lá fala no Salmo, 66, se não estou enganado. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem afasta de mim a sua graça. Você e eu somos escolhidos, somos prováveis. Deus nunca errou quando escolheu você para nascer nessa terra, nesse tempo, nesse século e nesse movimento. É a última chamada, a trombeta está sendo erguida para ser tocada. O remanescente fiel é que vai para o céu. Os demais vão ficar aqui na terra, passar pela tribulação e vão ter que se virar para poder chegar na eternidade, porque vai ser muito mais difícil. Bíblia não terá, perseguição constante, dificuldade, não vai ter igreja, vai ter a saída escatológica, a saída do Espírito Santo, do momento ali daquela situação, da grande tribulação, e queira eu e você que estejamos, eu desejo que nós sejamos, quiçá, estejamos no arrebatamento da igreja e na chamada para subir com Jesus, com Deus lá no céu, e aí vai ter aqui embaixo um tempo, e depois vai ter o julgamento do grande dragão, do Satanás, do coisa feia, daquele que destrói a família, destrói a igreja não, destrói as pessoas, destrói casamentos, mas diz a palavra que as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja do Senhor, porque a igreja já é vitoriosa. Eu e você somos prováveis. Pastor João, então, sintetiza aí. Daniel não era improvável, era escravo, mas ele foi honrado. Por quê? Porque Deus sabe, Deus pinça as pessoas. Deus escreve na palavra as coisas certas, sabe? As palavras têm poder de construção. Se você fala que você é improvável, você vai
vai estar se alcunhando abaixo do que você é, você está se aniquilando. Você tem que dizer assim: eu sou filho de Deus, sou um servo do Senhor, e o maior grau no céu, o maior título no céu, aí já é título, é servo. Servo será o título da eternidade. Queira tudo, seja pastor, seja bispo, seja apóstolo, mas isso é função. Queira o título de servo, porque isso vai valer a eternidade. Então Abraão foi e se tornou pai da fé. Pouca coisa, o pai morreu, o irmão morreu, passou dificuldade, passou luta, quase perdeu o sobrinho dele, salvou muita gente e se tornou pai da fé, o nosso pai da fé. E temos que acreditar. E Deus disse: Abraão, olha para cima, para o céu, para a estrela, para o chão, e olha aí a sua posteridade. De ti sairá nações e reis procederão de ti, famílias procederão de você, das suas linhagens. Daniel também foi, Jonas foi também escolhido, Davi foi escolhido, não por acaso, não porque não tinha opção, não porque era o plano B, plano C, plano D, era o plano 1A, era o plano A de Deus. Deus sempre escolhe aquele que Ele separou. Deus nunca se engana, nunca se equivocou, e nunca vai dizer que você é improvável. Ele nunca deixou de acreditar que Saulo de Tarso seria Paulo, o grande apóstolo. Então acredite, não dê ouvido a essa palavra que você é improvável, porque você não é. Você não é, te chamou para ser provável, te chamou para ser excelente, te chamou para ser o que você nasceu para ser. Aquilo que a eternidade decidiu na sua vida vai acontecer, porque Deus te escolheu. Deus nunca errou em te escolher para estar nessa terra. Você é especial, você vai alcançar o seu objetivo, você vai chegar no seu propósito, você vai ser uma bênção, você não só vai ser, como você é uma bênção. Estamos num processo de santidade, num processo de cura, num processo de amadurecimento, num processo de crer, mas temos que ler a palavra, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvirdes essa palavra, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Eu li Efésios capítulo 1, 12, 13 e 14 para o nosso encerramento aqui, para não ser muito longo. Mas eu venho há muito tempo já desgostoso de ouvir pregadores falando essa mesma coisa, sabe? Deus escolhe os improváveis. Deus chama as coisas improváveis. Deus chama os improváveis. Deus chama aquele que não é para ser. Deus nunca chama aquele que não é para ser. Deus chama aquele que Ele escolheu para ser. Deus não está importando se você é capacitado. Ele capacita os escolhidos. Ele não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Então, receba essa palavra do pastor Joamir, do seu amigo, no seu coração. Você nunca foi alcunhado por Deus de improvável, e nem por mim você será. Você é provável, você é capaz, você nasceu para vencer, nasceu para vitoriar, nasceu para ser a boca de Deus nessa terra, nasceu nesse século, nesse tempo, para fazer diferença. Você é provável, você é provado e você é aprovado. Para a glória e honra do nome do Senhor Jesus, um grande abraço. Shalom Adonai.